E sendo assim, oficializando, vou ligar a minha câmara. Mais uma vez, boa tarde a todos. Ahm, Neste caso, não sei se já notaram, mas andamos a mudar um pouco aqui o conteúdo dos nossos webinars mensais, ou seja, nós queremos que seja mais útil, prático, em coisas que possam implementar na vossa conta. Ou seja, não focamos naquilo que é novo, se bem que nós informamos sempre o que é novo e há sempre coisas boas para partilhar, mas seja como for, nós queremos que tirem maior proveito aqui das nossas sessões e vamos, neste caso, focar no ano que vem. Ou seja, estamos no final do ano de 2024, portanto, nós vamos aqui ajudar-vos a olhar para a frente e ver em que pontos é que se podem focar, o que é que podem aproveitar em termos de ferramentas de inteligência artificial, que também temos aqui no Price Labs. E boa tarde a quem está a dizer boa tarde. Perfeito. Temos aqui também pessoas do Recife, Barra de São Miguel, São Paulo. São Paulo, estive lá em setembro passado, gostei bastante. Boa tarde a todos, então. Vamos iniciar. Ahm, Começando aqui, antes de mais, um resumo daquilo que vamos falar hoje. Relembro que nós estamos aqui a gravar a nossa sessão e será compartilhada por e-mail para quem participa e também vamos sempre disponibilizar a gravação no nosso canal de YouTube. Portanto, também podem ver mais tarde, até mesmo quem não participou tem sempre acesso aqui, ahm, à nossa gravação. Muito bem, estamos muito ativos no chat hoje, estou a gostar. Boa tarde a todos. Então, ahm, vamos focar em, primeiro, olhar para os nossos preços comparativamente com o mercado. Depois, fazer, caso seja necessário, alterações em datas específicas, vamos ver exemplos práticos. Acompanhar também a vossa ocupação, não só a vossa, mas também acompanhar a do mercado e as tendências do que está a acontecer. Também ajustar regras de estadia mínima, que têm de facto aqui um impacto conforme a altura do ano ou até mesmo qual é que é, se há algum evento, enfim. E depois também ajudar-vos a ter uma visão mais ampla do vosso mercado. E boa tarde a todos. Então, preços para o futuro, antes de mais, aqui o primeiro foco. Então, nós temos um menu que é os dados da vizinhança, que espero que já conheçam, e o que nós vamos falar aqui é olhar para os vossos preços já do próximo ano, porque nós temos sempre informação nos próximos 365 dias, e comparar com o vosso mercado local. Relembro que mercado local ou vizinhança são as 350 propriedades que se encontram à volta da vossa localização. Claro que Price Labs já ajustou os preços de acordo com as tendências do mercado para 2025, sejam tendências passadas ou tendências futuras, é esse o foco principal aqui da nossa ferramenta. No entanto, também podem sempre verificar esses preços e também ver o posicionamento desses preços. Ou seja, nós fazemos os ajustes, mas esses ajustes dependem sempre também de dois preços. Primeiro, o vosso preço base e depois o vosso preço mínimo. Podem haver questões em que, apesar de os ajustes estarem a ser aplicados, pode ser que o preço base ou o preço mínimo não estejam otimizados. E já vamos ver também essa parte, ok? Então, hum, além da questão do gráfico dos preços, nós temos também ferramentas que vos ajudam a interpretar então esses mesmos gráficos. Ou seja, nós olhamos para a informação, o que é que nós devemos focar, o que é realmente importante. Eu não estou bem a entender o que estou aqui a visualizar e então precisava de uma ajuda. Nós temos a ferramenta de inteligência artificial e o que vai fazer é gerar um texto automático que vai então explicar aquilo que encontram nos gráficos, sejam tendências, picos de procura, datas importantes e ajudar-vos a fazer ajustes, se for necessário, e também ajuda a fazer um resumo rápido, nem que seja para compartilhar com colegas ou até mesmo clientes vossos, ok? Então, entrando aqui no produto, vamos começar aqui com uma propriedade de teste que está em São Paulo. Isto é uma propriedade com 3 quartos e o menu que estava a dizer é então aqui o dos dados da vizinhança.
veem que aqui está um pouquinho diferente a visualização. Isto já é um preview ou uma pré-visualização daquilo que vamos lançar em breve, mas o princípio é sempre o mesmo. Aqui em cima vão encontrar dados da vizinhança e, bastante importante, a primeira vez que abrem este menu, convém vir aqui a este quadrado no canto superior direito e eu já tinha aqui outro exemplo, mas isto começa sempre aqui com propriedades próximas, ou seja, a vossa vizinhança. Por norma, mostramos inicialmente, por exemplo, desta forma, ou seja, estamos a ver propriedades com 2, 3 e 4 quartos. Normalmente convém fazer aqui uma seleção para que esses grupos fiquem o mais ajustado à realidade do vosso produto. Portanto, eu neste caso estou a selecionar outras propriedades com 3 quartos. Claro que podem achar que, mas eu também faço aqui a concorrência às que têm 4 quartos. Tenho uma sala muito grande, que tem um sofá-cama muito confortável, é quase outro quarto, tudo certo. Então, se acham que também competem, podem selecionar 3 e 4. Neste caso, vou deixar 3, ok? Depois é só fazer aplicar. Então, aplicando esta informação, nós vemos aqui o gráfico dos preços futuros. Nós conseguimos ver, por base, os próximos 6 meses, mas nós podemos selecionar até ao próximo ano. Por exemplo, eu estou a analisar os nossos preços, que são os que estão na linha preta, neste caso, e estou a avaliar com o segmento de preços. Ou seja, temos as propriedades que fazem preços mais baixos, as que fazem mais altos e as que estão ali no intermediário, e isso aparece aqui em cores diferentes. O cinzento é o económico, rosa escuro intermediário e o rosa claro é o sofisticado. E então eu consigo ver a oscilação dos meus preços e o posicionamento. Algo, por exemplo, que salta logo à vista. Eu vejo que há aqui um pico, ok, nos preços, em que os meus preços estão acima, então, aqui, do que o mercado está a fazer. Atenção, isto é um cenário que é considerado normal se estivermos a falar de uma distância grande, seja mais de 6 meses, um ano, enfim. Quando estamos a falar de uma data tão próxima, se for necessário, convém investigar. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui ao calendário dos preços e, neste caso, foi uma mudança que eu fiz, ok? Eu tenho aqui uma substituição manual em que aumentei o preço em 300%. Então isto ajuda-me também a analisar. Primeiro, eu posso ter feito este ajuste e já não faz sentido, então é muito útil eu ver aqui os preços e fazer ajustes a tempo. Por exemplo, claramente neste caso o ajuste está demasiado elevado, certo? Então eu viria aqui ou retirava e ele assumia os preços normais do algoritmo, ou então fazia outro tipo de ajuste, por exemplo, em vez de ser 300, fazer 50. Enfim, muito importante, sempre que façam ajustes, aconselhamos sempre a vir aqui a este gráfico, ele atualiza automaticamente assim que fazem as alterações, ok? Então, também para vos ajudar, temos aqui o gráfico e a opção de perspectivas de inteligência artificial. O que isto vai fazer é, vai fazer uma análise dos preços, por exemplo, vai-vos dar dados gerais do mercado, aqui alta temporada em agosto, e diz se os preços estão alinhados ou não com o mercado, datas que têm aqui uma procura mais elevada e também vai estar aqui representado com uma cor, ok? Temos aqui um verde, um laranja e um ponto azul, ok? E, portanto, ajuda-vos também a terem atenção. Ora, neste caso, ele foca nos próximos 365 dias. Então, eu já estou a ver aqui datas, por exemplo, até novembro, inícios de dezembro do próximo ano. Está aqui um pico muito, muito grande, certo? É isto que eu quero dizer. Pode acontecer à distância haver um aumento dos preços. Claro que isto é um aumento bastante grande, portanto, importante para mim tentar compreender o que está a acontecer, ok? Então, eu sei que é aqui para novembro, eu se colocar o cursor por cima, temos aqui o 21 de novembro. Aliás, eu aqui já consigo ver qual é o evento. Eu sei que está um pouco pequenino, ok? Vou tentar fazer aqui um pequeno zoom. Ora, deixando aqui o cursor por cima, vem aqui um dos traços da legenda, que é um traço rosa. E isso representa o evento que está a acontecer. Neste caso,
toda a gente já ouviu falar certamente, os Oasis estão a fazer uma tour ou um conjunto de concertos aqui, de regresso da banda e são estas as datas confirmadas aqui para São Paulo. Então, além de ver ali, eu posso sempre vir aqui ao calendário. Vou aqui, neste caso, até novembro do próximo ano, ok? E eu vejo aqui realmente a informação, ok, temos este evento que são então os concertos dos Oasis. Claro que isto é algo muito próprio, é um evento muito, muito grande que vai acontecer apenas uma vez. Então, neste caso, é normal que o algoritmo esteja a puxar bastante os preços, ok? Além disso, eu tenho aqui uma personalização que eu fiz em que eu coloquei o fator de demanda como agressivo. Ou seja, se há demanda, aumentar bastante. Se não houver, baixar mais, ok? Mas pronto, ajuda-me a compreender então o que vai acontecer, ok? Muito bem. Voltando aqui à nossa apresentação, já falei desta parte, ou seja, sempre fazer uma seleção no canto superior direito, no tal quadradinho, as propriedades que sejam semelhantes à vossa. No meu caso, eu selecionei com 3 quartos. E agora vamos ao outro ponto que é ajustar os preços se for preciso. Ok? Importante se for preciso aqui, não significa que tenham realmente que fazer um ajuste nos preços, ok? Então, hum, por exemplo, vimos ali umas datas especiais. Temos o concerto dos Oasis e também tínhamos ali, por exemplo, o evento da Fórmula 1, que se repete, mas também é um evento bastante importante. Então, se quiserem e se virem essa necessidade, podem então fazer uma substituição manual nessa data, ok? Que já vou dar um exemplo. E depois, bastante importante, nós também fazemos sugestões no que toca a preço base e preço mínimo, ok? Voltando aqui então dentro do produto, vamos imaginar que eu tenho aqui os meus preços para a Fórmula 1, ok? E mesmo assim eu acho que podia ir um pouquinho mais alto, por exemplo, ok? Então, eu posso vir aqui ao calendário, seleciono então as datas referentes à Fórmula 1 e eu posso fazer, por exemplo, um ajuste de percentual de mudança e dizer, ok, algoritmo, continua a ajustar os preços, mas os preços que fiquem 10% acima, por exemplo. Muito provavelmente não há uma grande necessidade de fazer isto, ok, mas podem, imaginem, e isto é bastante comum, fazer alterações na estadia mínima, que é aqui que eu posso fazer, ok? Por exemplo, nós temos aqui que o evento da Fórmula 1 tem 4 dias, ok? Então, eu posso vir aqui, selecionar todas as datas e dizer para este período a minha estadia mínima vai ser sempre 4, ok? E assim ajustar um pouco mais hum, à demanda que existe ou procura no mercado, que será então para o evento que são ali 4 dias, ok? Mais uma vez, isto é algo que podem sempre verificar no calendário e fazer ajustes se assim quiserem, ok? Agora, à parte de reavaliação do preço base, nós aqui referimos preço base, mas nós também temos essa opção para preço mínimo, ok? Ahm, Infelizmente, neste momento na minha conta eu não tenho exemplos, mas vou explicar como se aparecessem, ok? Então, nós temos aqui esta propriedade de São Paulo, e nós temos aqui a coluna de preço mínimo e temos a coluna de preço base. Se houver um alerta, vão ver um símbolozinho amarelo aqui e se clicarem, vão ver qual é que é o valor que estamos a recomendar. Imaginem, se a vossa conversão no geral está abaixo do mercado, nós vamos, por exemplo, recomendar aqui uma redução do valor base. O que é que também pode acontecer? O vosso preço mínimo também estar desajustado. Ou seja, se nós nos próximos 15 dias ou mais virmos que estão muitas datas com o preço mínimo, então nós aí vamos recomendar baixar o preço mínimo. Ou seja, este cenário significa que o algoritmo está a tentar baixar os preços, mas não consegue porque tem aquele limite, ok? E na grande parte dos casos, pode haver aqui uma necessidade de baixar. O menu dados da vizinhança é
o vosso melhor amigo nesse cenário, ok? Eu poderia vir aqui e mudar o preço mínimo, ver como é que fica logo com o novo preço mínimo, ok? Aqui no gráfico dos preços futuros que acabámos de ver, mas também posso, ok, o algoritmo quer que eu baixe o preço mínimo, mas como é que o meu preço mínimo fica comparativamente com o mercado como está agora? Por exemplo, se o mínimo estivesse demasiado alto, nós íamos ver aqui uma linha reta de preços, ou seja, o algoritmo fica ali preso e eu conseguia ver o posicionamento dessa linha aqui com os segmentos do mercado. Imaginem, se a linha reta do preço mínimo estivesse aqui num segmento intermediário, isso era um sinal, por exemplo, de o meu preço mínimo estar muito elevado. O preço mínimo deve estar aqui alinhado com a zona cinzenta e, se for última hora, até ir abaixo disso, ok? Porque entramos, digamos, no modo pânico, ok? Já agora aqui tem um exemplo, apesar de estar um bocadinho pixelado, o que vão encontrar é este símbolozinho amarelo na coluna do preço base e depois se clicarem têm aqui a informação e podem aceitar ou até mesmo se acharem que não faz grande sentido ou preferem aguardar um pouco, podem também ignorar ou rejeitar. Agora temos a parte de ver como é que está a ocupação. Então, tal e qual como o gráfico dos preços, vão conseguir ver aqui a ocupação para o futuro, ok? Ou seja, eu consigo ver qual é que é a minha taxa de ocupação neste momento e consigo ver qual é que é a taxa de ocupação neste momento. E aqui mostramos, como disse, de hoje para os próximos 365 dias. E então, conseguem primeiro comparar com a ocupação do mercado. Depois, podem também adicionar dados históricos do mercado e ver quais é que são as mudanças no mercado, o que é que está a mudar ou não. E depois também tem a opção, neste gráfico, o resumo com aqui a inteligência artificial, ok? Voltando aqui ao produto, baixamos aqui um pouquinho para o gráfico de ocupação. Ora, o gráfico de ocupação, lá está, o mesmo princípio, clicar em perspectivas de inteligência artificial e nós explicamos aqui então datas, por exemplo, lá está com as cores e explicamos qual é que é a demanda ou qual é que é a ocupação comparativamente com outras datas antes ou depois dessa altura, ok? E explicar um pouquinho, por exemplo, o mercado tem maior demanda durante os fins de semana. Nos próximos 3 meses está melhor em comparação com o ano anterior. Pronto, dados úteis, e que conseguem rapidamente ler e interpretar, ok? Para retirar, basta depois clicar aqui novamente em perspectivas de inteligência artificial. Ora, o gráfico de ocupação começa assim, ok? E se a vossa propriedade estiver ocupada, vão ver uma área cinzenta, ok? Por exemplo, aqui, neste exemplo da apresentação, tem esta zona toda cinzenta, significa que a propriedade está ocupada nessas datas, ok? Neste caso é uma propriedade de teste, então não temos aqui zonas cinzentas, mas apareceria aqui, ok? E tenho esta linha vermelha. Ou seja, neste momento, qual é que é a ocupação do mercado para o futuro, ok? Podem também fazer a alteração ali em cima para ser no próximo ano, ok? E eu consigo ver, por exemplo, aqui datas que tenham picos de ocupação, ok? E se eu vejo um pico de ocupação, eu volto aqui ao gráfico de cima, eles aparecem, digamos, na mesma zona, ok? E eu posso voltar ao gráfico de cima e ver o evento. Por exemplo, eu tenho aqui este pico, ok? Eu venho aqui para cima e vejo que é então Fórmula 1 São Paulo, ok? Então, além disso, isto para conseguirem analisar não só o que está a acontecer para o futuro, mas também tendências comparativamente com o ano anterior. Se forem aqui e colocarem adicionar dados do ano passado, vão surgir aqui duas linhas novas, ok? Eu neste momento vou-me focar numa delas, ok? Que é a linha cinzenta contínua. Ora, linha cinzenta contínua é como é que o mercado estava na mesma altura do ano anterior. Ou seja, hoje é dia 10 de dezembro de 2024. Se eu pegasse numa máquina do tempo e de repente fosse 10
de dezembro de 2023, como é que estava o mercado nessa altura. Ou seja, a linha cinzenta tornava-se o ano passado na linha vermelha. Não sei se estou a explicar bem, qualquer dúvida, por favor, digam. Mas eu consigo entender se neste momento as minhas tendências do mercado estão acima ou abaixo do ano anterior. Resumindo, olhando para estas duas linhas, se a linha vermelha está acima da linha cinzenta, então é porque este ano estamos com tendências de ocupação superiores ao ano anterior. Também dá-nos assim mais confiança, por exemplo, para aumentar um pouco os preços, para também dar as boas notícias, digamos assim, a proprietários. Portanto, hum, é um gráfico bastante útil e conseguem ver, por exemplo, aqui, nesta altura em agosto, tínhamos na mesma altura do ano anterior reservas e neste momento não temos, e muito possivelmente foi um evento que aconteceu e que já não está a acontecer, ok? Portanto, analisar aqui tendências de ocupação. Depois, a outra linha contínua, que agora aparece aqui, é qual é que foi a ocupação no ano anterior, dessa mesma data. Ou seja, a cinzenta contínua é tendência, ou seja, como é que estava na mesma altura do ano anterior, e depois a outra é ocupação final. Cada data do ano passado, qual é que foi a ocupação com que terminou? Ok? Alguma dúvida, já sabem, façam questões. Temos aqui a Yolanda, que vai dar uma ajuda preciosa aqui para ajudar com as vossas questões, ok? Mas eu aqui então consigo analisar tendências e também ajudar-me a tomar decisões, tal como eu disse. Se a ocupação ou a tendência de ocupação está positiva, então eu tenho mais confiança, por exemplo, para fazer uns valores de preços um pouco mais elevados, por exemplo. Ok? Claro que, mais uma vez, sempre é interessante fazer o comparativo aqui com o nosso posicionamento dos preços, ok? Imaginem, tendências do mercado estão positivas, mas a minha conversão comparativamente com o mercado está negativa ou abaixo, então possivelmente tenho que fazer um ajuste aqui nos preços. Pode ser, por exemplo, que os meus preços estão muito altos e possa ser necessário baixar. Normalmente isso faz-se com baixar o preço base, ok? Mas nós também fazemos sugestões automáticas nesse sentido, está bem? Ora, voltando aqui à nossa apresentação, relativamente às regras de estadia mínima, mais uma vez, se for necessário. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma ferramenta que faz sugestões de estadia mínima. Ou seja, o nosso algoritmo, no vosso mercado específico, ele já sabe as tendências da reserva. Ele sabe qual é que é a antecedência das reservas e também qual é que é a duração média dessas reservas. Com essa informação, tem aqui a ferramenta de sugestão. Atenção, a ferramenta de sugestão, não significa que devam seguir tal e qual como está. Mais uma vez, os nossos usuários podem ter estratégias específicas, ok? Mas se quiserem ver as tendências gerais do mercado, podem sempre vir aqui e verificar. E se quiserem, podem então aplicar também nas vossas propriedades, ok? Ora, sugestões, imaginem, hum, temos algumas datas específicas que estão com pouco movimento, poucas reservas. Estamos numa época baixa, então aí faz sentido, por exemplo, fazer uma estadia mínima ou uma regra de estadia mínima menor para ajudar na conversão, ok? E depois, aqui neste caso da sugestão, são sugestões para o ano inteiro, ok? Mas também temos sugestões por mês, vou mostrar tudo agora, ok? Então, voltando aqui a esta propriedade, onde é que podem encontrar essas recomendações de estadia mínima? Vindo aqui a editar, tem as configurações de estadia mínima e tem logo aqui em baixo quero ajuda com a estadia mínima. Antes de mais, vamos perguntar se o vosso negócio é de médio prazo ou de curto prazo. Na grande maioria, a curto prazo, vou deixar essa opção, ir e vamos mostrar aqui recomendações. Como o mercado de São Paulo é um mercado que tem
não tem muita sazonalidade, portanto, a ocupação costuma ser elevada e constante no ano inteiro, ok? A nossa sugestão é geral, mas eu já vou também mostrar um exemplo de um mercado sazonal, ok? Então, por exemplo, o que é que acontece em São Paulo? A estadia mínima padrão será de 7 dias, ok? Depois temos a questão dos dias órfãos. Vou relembrar o que é dias órfãos. Eu espero que toda a gente já saiba, mas sempre bom aqui recordar. Dias órfãos é se a minha estadia mínima é de 7 noites e entre duas reservas eu fico com 6 noites, 5, 4, 3, etc. Então isso é um dia órfão. Ou seja, são dias que vão precisar de um ajuste na estadia mínima para voltar a estar disponíveis para venda. E neste caso, aqui a configuração de dias órfãos é se tivermos intervalos livres ou dias órfãos entre 1 e 6 noites, mudar automaticamente a estadia mínima e abrir essas datas no calendário. E assim ajuda a otimizar a ocupação. Ok? Agora, o que eu acho realmente útil aqui nesta sugestão é aqui os padrões de última hora. Ou seja, o que é que acontece ao mercado, o que é que começa a ser considerado com última hora e quais é que são aqui as janelas de reserva que são ajustadas. Ou seja, temos aqui que dentro de 29 noites, ou seja, no próximo mês, nas próximas 29 noites à data de hoje, então aí a estadia mínima começa a reduzir, neste caso para 6. Depois, dentro de 6 noites, ou seja, na próxima semana à data de hoje, aí já reduz mais para 3. E depois temos aqui uma regra super última hora, que é nas próximas 2 noites, aí reduz ainda mais para 2. Ou seja, nós vemos que o mercado com antecedência tem estadias mais longas, neste caso em média de 7, mas à medida que nos vamos aproximando da data, essa estadia mínima vai reduzindo. Imaginem que aqui tinham colocado a estadia mínima de 7 sem uma regra de última hora, então estavam a comprometer a vossa conversão de última hora, porque as pessoas estão à procura primeiro para 6, depois 3, depois 2 e com uma estadia mínima de 7 nem aparecem nos resultados da pesquisa, ok? Portanto, o que eu costumo dizer é: olhem para esta informação para entender as tendências, não significa que tenham que seguir à risca. Imaginem, se a vossa regra de estadia mínima, por norma, é de 3, ok, mantenham-a de 3, mas tenham em atenção à última hora. Então aqui o que eu faria era, a minha é 3, mas eu nas próximas 2 noites vou reduzir para 2, para garantir que eu não perco aqui conversão de última hora, ok? Agora, imaginando que aceitam tudo o que está aqui, se fizerem aqui aplicar e personalizar, ele vai aplicar automaticamente aqui essas regras, como podem ver, e depois podem salvar alterações. Se quiserem fazer alguma modificação, podem fazer, ok? Tudo isto que aqui está foi preenchido automaticamente, mas é completamente editável. Agora, eu tinha aqui aberto um outro exemplo que vos queria mostrar, a ver se continua disponível, e neste caso era neste, exato, era nesta propriedade, que é um mercado que tem bastante sazonalidade, ok? Então, neste caso, se eu for à recomendação nesta propriedade, que é mais sazonal, temos aqui sugestões para meses diferentes, ok? Ou seja, como eu disse, São Paulo é bastante estável, é uma regra para o ano inteiro. Depois, outras mais sazonais podem sempre colocar o cursor por cima e então aí ver quais é que são as tendências conforme a sazonalidade do mercado. Por exemplo, nós temos este mercado que tem aqui 4, mas se eu for, por exemplo, a fevereiro, já passa para 2 ou 1, bastante diferente. Ou seja, este mês de fevereiro, neste mercado em particular, é sazonalidade baixa, então estamos a fazer regras de estadia mínima mais flexíveis, ou seja, de estadias mais curtas, que é um dos exemplos que vimos ali na apresentação, ok? Perfeito.
Bem, e Holanda, vais começar a aqui a ajudar em todos os lives e todos os webinars, porque de facto estás a ajudar bastante, e assim, pronto, não temos também que estar tanto tempo no final, para acompanhar as perguntas e respostas. Claro que há algumas que se for necessário no final, claro, até mesmo demonstrando no produto, ajudamos a responder, claro que sim. Então, outra coisa antes que me esqueça, atenção que isto são configurações mais avançadas, ok? Mas pegando no exemplo deste mercado sazonal, então eu tenho a estadia mínima geral e o que eu posso fazer é vir a mais personalizações, preços mínimos e sazonais, e temos aqui a primeira opção, perfil sazonal personalizado. Ou seja, eu quero fazer regras diferentes de estadia mínima para certas alturas do ano. Eu venho a editar perfil, aqui seleciono porcentagem e, como podem ver, apareceu aqui uma nova linha. O que nós vimos ali há pouco foi fevereiro, certo? Então, eu crio fevereiro, vou selecionar as datas, por exemplo, de fevereiro, ok? Vindo aqui para trás, isto é uma versão beta, vocês vão conseguir ver logo fevereiro e selecionar, ok? Então eu faço, por exemplo, de 1, ok? Até dia 29 ou 28, aquilo que quiserem, ok? Convém 29, porque isto, como atualiza automaticamente todos os anos, quando é um ano bissexto em que há 29 de fevereiro, não perdem a configuração, ok? E aqui tenho perfil de estadia mínima. Então eu posso dizer que em fevereiro eu posso criar um perfil de estadia mínima e, como estivemos a ver, era de 2, certo? Por exemplo, e depois de última hora mudava para 1, não é? Pronto. E posso aplicar essas regras aqui. Então, ele vai aplicar só para esta altura do ano, neste caso fevereiro, aquela regra de estadia mínima e garantir assim que a nossa estadia mínima está mais ajustada às tendências e realidade do mercado. Ok? Espero não estar a ser muito confusa. Isto são coisas assim mais avançadas, ok? Mas pronto, qualquer dúvida é só perguntar. Agora, passamos ao tema de ter uma visão mais abrangente do mercado. Ora, nós temos os dados da vizinhança, como vimos, é um menu bastante útil para entenderem o vosso mercado, mas estamos a falar de um mercado hiperlocal, ou seja, estamos a falar das 350 propriedades, como disse no início. Nós temos uma ferramenta à parte, que espero que todos conheçam. Se não conhecem e nunca utilizaram, sempre que criam uma conta, têm acesso a um crédito gratuito, ou seja, podem criar um relatório como este que vou falar, com uma amostragem até 1000 propriedades, portanto já é bem mais que as 350, ok? E nós chamamos Market Dashboards. E dentro desse produto, que é um relatório bastante detalhado do mercado, vão conseguir analisar oferta e procura, padrões de reserva e informações, por exemplo, comodidades favoritas, ou seja, naquele mercado, quais é que são as comodidades que trazem mais reservas, por exemplo, ok? Ora, depois, ainda dentro dos Market Dashboard, eu depois vou ver tudo dentro do produto, nós também temos uma ferramenta de inteligência artificial. Esta é extremamente útil, porque os relatórios são bastante grandes e nós conseguimos rapidamente fazer um resumo da informação mais importante. Então, conseguem ver rapidamente as informações mais importantes. Também fica mais simples de identificar tendências do mercado, por exemplo, e também, se precisarem de fazer decisões de investimento, se alguma informação que achem que seja útil para um proprietário ou um possível cliente vosso, se fizerem gestão de propriedades, aqui ajuda também, nessa parte de ajudar a fazer essa decisão, ok? Muito bem, não vamos à conclusão, não. Vamos agora ao produto. E eu tenho aqui já aberto um Market Dashboard que eu espero conseguires abrir e que ainda aqui esteja. Como são relatórios grandes, são bastante extensos, podem demorar um pouquinho a carregar, ok? Pronto, continua aqui. Então, eu neste caso abri aqui um Market Dashboard de São Paulo. Como falei de São Paulo há pouco,
Vou continuar, mas atenção, isto é algo que podem criar em qualquer localização do mundo. É muito simples. Basta colocar uma morada, depois selecionar qual é que é a moeda local, selecionar o raio de quilómetros que querem, neste caso eu tenho 40, e depois assim conseguem ver passado sensivelmente 10 minutos, ok? Este relatório que aqui estou a mostrar. Então, começando do início, nós temos aqui informações gerais do mercado de São Paulo, como por exemplo a receita, o número de propriedades ativas, as reservas que foram feitas, mostramos por base no último ano, ok? Podem filtrar também nos últimos 30 dias e nos últimos 7. Ora, sim senhor, temos aqui esta informação, mas eu quero focar no que é mais importante. Então eu clico aqui nas perspectivas de inteligência artificial, ok? Aqui é que acho que vai demorar um pouquinho mais, ok? Por acaso estamos com sorte. Normalmente a minha internet nos webinars ou nos lives demora muito tempo. Então, do que temos aqui, nós colocamos então um resumo daquilo que ali está em cima, ok? Não só o que está ali em cima, mas também podem ver informação do que está em baixo, está bem? Muito útil, vejam. Isto é novo, portanto, podem ver aqui algumas palavras ainda em inglês, ainda estamos a traduzir, mas qualquer coisa podem usar o tradutor do Google, ok? Então, esta é uma das ferramentas muito útil, perspectivas de inteligência artificial, ajuda rapidamente. Depois, outras que nós tínhamos falado que era hum, de comodidades, ok? E oferta e procura. A oferta e procura está aqui nestes gráficos, ok? Ou seja, eu no mercado de São Paulo consigo ver o número de propriedades ativas, ou seja, aqui estamos a falar da oferta. Estamos a ter mais propriedades no mercado para alugar ou não? Conseguem ver aqui, ok? E depois também conseguem ver o total de noites reservadas, ok? Em relação às comodidades, como referimos na apresentação, eu venho aqui muito rápido, ok? Então, se olharem para este gráfico, nós conseguimos ver as comodidades e depois conseguimos ver dois tipos de informação em cada uma delas. Temos duas barras. Temos uma barra mais escura e outra mais clara. Então, a barra escura é a percentagem de propriedades que têm estas comodidades. Depois temos aqui o rosa claro, que é a percentagem de reservas feitas em propriedades com essa comodidade. Ou seja, qualquer uma das comodidades que eu veja que a percentagem de reservas é superior à de propriedades que oferecem, então vale a pena investir nesse tipo de comodidades, ok? Por exemplo, temos aqui elevador, em que temos uma diferença considerável, portanto, se a vossa propriedade tiver um elevador, ótimo. Quer dizer que é uma comodidade que tem procura, há aqui um potencial maior de terem mais conversão e até, por terem essa vantagem, aumentar um pouquinho os preços, ok? Só um exemplo. Pronto. Agora, algo que eu me quero focar aqui nos Market Dashboards, que é das coisas mais úteis que aqui temos. Eu fazendo um zoom neste mapa, consigo ver vários pontinhos. Estes pontinhos são todas as propriedades que estão nesta amostragem do mercado. Ora, nós conseguimos utilizar o Market Dashboard e também fazermos aqui uma junção da informação e utilizar, por exemplo, na parte de precificação dinâmica e até mesmo de relatórios de performance. Eu aqui vou avançar um pouquinho mais rápido, ok? Para não estarmos a passar muito mais tempo, mas eu acho isto bastante importante. Ora, eu consigo aqui criar grupos de concorrentes. Ora, eu consigo criar por localização exata do mapa e posso aplicar filtros muito rapidamente. Neste mapa, canto superior direito, ferramenta laço, e eu, de toda esta zona, eu vou apenas focar aqui na zona de Jardim Paulista, por exemplo. O que é que isto vai fazer? Vai focar apenas nos pontinhos, digamos assim, desta área que eu selecionei, ok?
E esta tabela aqui em baixo vai atualizar. Ou seja, o que eu estou aqui a ver nesta tabela, que tem várias páginas, são os que estão selecionados ali em cima. Aliás, vemos logo Jardim Paulista, pronto, está só a ter as que estão ali em cima. Se eu quiser só por localização, eu faço selecionar tudo aqui, dou um nome ao grupo do concorrente, posso dar um nome, por exemplo, Jardim Paulista, e gerar o grupo concorrente. Se quiserem ser ainda mais específicos, podem vir a filtrar propriedades e eu, ok, Jardim Paulista eu tenho 646, mas eu quero aplicar aqui mais filtros. Eu quero ver só propriedades que tenham 3 quartos. Como eu vi há pouco, a minha propriedade era de 3 quartos, eu só quero ver as outras com 3 quartos nesta zona. Como podem ver, já mudou para 31. Tem muitos outros filtros que podem aplicar, ok? Atenção, quanto mais filtros aplicarem, menor vai ser aqui a amostragem, porque são aquelas que têm todos esses critérios como verdadeiro, digamos assim, ok? Então, eu posso fazer aplicar filtro, não vou fazer porque pode demorar tempo a carregar, mas eu aplico, vou só ver então as 3 quartos de Jardim Paulista, mesma coisa, selecionar tudo, nome 3 quartos Jardim Paulista, gerar grupo concorrente. Ora, o grupo concorrente, antes de mais, podem aqui em cima, no canto superior esquerdo, só selecionar o meu grupo de concorrentes que eu criei e toda a informação deste relatório atualiza. Além disso, podem aqui combinar com a precificação dinâmica. Ora, eu vou, por exemplo, aqui, volto novamente à propriedade em São Paulo, ok? Já explorámos aqui os dados da vizinhança. E nos dados da vizinhança, temos, como mostrei há pouco, aqui a seleção de propriedades similares no mercado, mais uma vez 3 quartos vizinhança, mas ao criarem um Market Dashboard e grupo de concorrentes, aqui na fonte podem selecionar Market Dashboard, podem selecionar São Paulo e aqui podem até selecionar o grupo concorrente específico. Se quiserem só ver São Paulo, deixam assim, mas se quiserem ir ao detalhe, podem selecionar o grupo de concorrentes e fazer aplicar. Isso vai fazer com que a informação que aqui vem seja só desse grupo de concorrentes, ok? Muito, muito útil. Para terminar, Portfolio Analytics, que é uma ferramenta que tem relatórios da performance do vosso portfólio, ok? Podem vir a relatórios de ritmo de reservas. Mais uma vez, isto são coisas mais avançadas, ok? Mas acho útil, porque temos aqui tanto usuários que estão menos familiarizados com outros que estão mais. Quem está menos, uma oportunidade para explorar mais. Quem tem mais, tem aqui detalhes extra que podem também ser úteis, ok? Ora, a ver se a minha internet colabora aqui. Ok, ótimo. O que é que nós conseguimos fazer? Nós, neste momento, temos aqui nos próximos 6 meses. E aqui tenho as minhas propriedades todas. Podem filtrar e ver só para uma delas, por exemplo. Então, eu aqui posso fazer, por exemplo, últimos 6 meses e próximos 3 meses. Eu aqui tenho uma agregação mensal. Se eu quisesse, podia também ver semana a semana ou até mesmo dia a dia, ok? E tenho aqui a opção Market Dashboard. Então, eu podia selecionar aqui, vou selecionar aqui um Market Dashboard, qualquer um, tá bem? Mas vamos imaginar que este é o São Paulo, tá? Posso também vir aqui a grupos de concorrentes e o que isto vai fazer é, primeiro, isto vai mostrar os meus preços no futuro. Atenção, nós só mostramos preços nossos do futuro, mas podem ter uma noção do nível de preços do mercado para o passado, ok? Então eu vejo aqui o meu posicionamento. Isto é semelhante ao que também podem ver nos dados da vizinhança, mas mais interessante é aqui a questão que podem comparar com o mercado a vossa taxa de ocupação, preço médio da diária e também a receita por unidade disponível. Ora, se olharmos aqui para as linhas vermelhas, estamos a falar da taxa de ocupação do mercado. Vou deixar assim desta forma, mais útil. Então, vermelha, taxa de ocupação do mercado, tanto passada como futura. Aqui é o presente, ok?
daqui para a esquerda, passado, para a direita, futuro, e conseguimos ver qual é que foi a ocupação do mercado e, na linha cinzenta, qual é que foi a ocupação da minha propriedade. Por exemplo, eu vejo que as minhas tendências passadas de ocupação são inferiores. Por acaso, em janeiro, neste momento, tenho ocupação, janeiro e fevereiro, ligeiramente acima do mercado, ok? Mas preciso analisar o que é que aconteceu aqui, por exemplo, para os preços estarem, ou melhor, a taxa de ocupação estar tão baixa, ok? E aí é sempre útil analisar como é que estão os preços, ok? Ora, isto deixei só taxa de ocupação do mercado e taxa de ocupação. Se quiserem ver tendências, também têm a informação mesma altura do ano anterior, tanto nossa como do mercado. Mas eu diria que as mais importantes aqui serão as contínuas, está bem? As linhas contínuas. Então, exemplo prático, vou retirar estas outra vez. Então, qual é que é a minha análise aqui? A minha ocupação tem sido abaixo do mercado, cinzenta abaixo da vermelha, mas depois eu olho para o preço médio e está bastante acima do mercado. Ou seja, a minha conclusão aqui é: eu estou com os preços demasiado elevados. Ou seja, preços elevados levaram a uma ocupação mais baixa. Então é a altura de repensar o futuro. Ver os nossos preços aqui em cima comparativamente com o mercado, por exemplo, e pensar, ok, eu tenho que baixar o meu preço base, por exemplo. Ok? Muito, muito útil. Isto lá está, tanto para passado como para futuro. Ok? Voltando aqui à apresentação, peço desculpa que se alongou um pouco, mas se é para tornar os webinars úteis, vamos torná-los o mais úteis possível. Então, qual é que é a conclusão? Claro que o Price Labs já trata do trabalho duro, digamos assim, para o próximo ano. Ou seja, nós é que analisamos as tendências, nós é que ajustamos os preços todos os dias para todas as datas do calendário para estarem o mais otimizados possível, ok? Depois, estas ferramentas que vos mostramos hoje, importantes para, primeiro, compreender o porquê das recomendações. Nós somos muito transparentes, naquilo que fazemos. Tudo o que nós fazemos, os usuários podem sempre confirmar porquê. E ao saber o porquê, também vos torna gestores mais poderosos. Imaginem se estão a fazer gestão de outros proprietários, se têm uma empresa de gestão. Isto também é muito importante para dar até credibilidade ao vosso trabalho, em que conseguem rapidamente entrar no Price Labs e ver o que é que está a acontecer, porquê, e muitas vezes acalmar, digamos assim, proprietários que possam estar um bocadinho mais estressados ou preocupados. E depois, também é importante para fazer alterações sempre que for preciso, ou se houver essa necessidade. E já vimos alguns exemplos aqui disso, tanto alterações de preços como estadia mínima, ok? Não só para certas datas específicas do ano, também para sazonalidades que se repetem todos os anos, assim como datas específicas de eventos e também analisar o futuro e ver se é preciso fazer ajustes ou não. Agora é a altura, para preparar o próximo ano, portanto, muito importante, aconselhamos bastante seguir aqui estes passos. Eu sei que foi muita informação, tudo foi gravado. Depois vão receber a gravação e também vão ter no YouTube. Podem voltar a ver, ao vosso ritmo, ok? Agora a parte de perguntas e respostas. Eu sei que a Yolanda, e muito obrigada, já respondeu aqui. Yolanda, não sei se há aqui alguma que ficou pendente que precisemos agora aqui de entrar no produto e explicar. Não, está Não? tudo bom. Não. Maravilha! Agora vens sempre aos próximos. Então pronto, seja como for, obrigada. Todas foram respondidas, seja como for, dou aqui mais um minutinho ou dois, está bem? Pode ser que se lembrem de questões e vamos aqui aguardar um pouquinho e responder aqui ao vivo, ok? Entretanto, vou falar, enquanto estão a escrever, se tiverem questões. Nós temos uma equipa de suporte que está disponível todos os dias. A Yolanda é uma dessas pessoas, ok? Estamos também a trazer mais pessoas para a equipa que falam
português, portanto, vão ter cada vez mais apoio em pessoas que são nativas na língua, se bem que, mesmo quem não é nativo, nós temos o tradutor, ok? Portanto, conseguimos sempre responder caso não estejam confortáveis aqui com o inglês. Que mais é que posso dizer? Como é que conseguem contactar facilmente a nossa equipe de suporte? Em qualquer janela do nosso produto, tem aqui no canto inferior direito um ponto de interrogação e se fizer fale connosco, está disponível em dias úteis, ok? Então, apesar das opções aparecerem em inglês, abre um chat com um dos nossos agentes e podem fazer questões em português, ok? Por outro lado, também podem clicar aqui e têm a opção de criar um e-mail de uma forma automática. Basta colocar o vosso e-mail, o assunto, a pergunta, vai criar um ticket. A nossa equipa tem um tempo de resposta bastante curto, é em média 2 horas, muitas vezes até menos do que isso, portanto, sintam-se à vontade para fazer as questões. E depois, imaginem que no chat, por algum motivo, tiveram que sair, a questão não ficou resolvida, também criam um ticket de uma forma automática e depois a conversação é continuada por e-mail, está bem? Depois a nossa equipe faz seguimento por e-mail. Pronto, parece que não temos mais questões, só agradecimentos e obrigada também. É sempre um prazer aqui apresentar-vos o que temos da Price Labs. Espero que achem ainda mais útil aqui o conteúdo. Ah, o princípio é exatamente esse. Nós ah, temos aqui uma limitação de pessoas que podem dar um apoio frente a frente, portanto, queremos mesmo que aqui as nossas lives sejam uma oportunidade para todos para conseguir fazer perguntas e também conseguir tirar aqui um proveito diferente da ferramenta, porque lá está, o Price Labs é uma ferramenta muito automática, mas tem muito mais do que isso. Portanto, muito obrigada aqui pelo vosso feedback positivo. Sendo assim, hum, sem nada mais a acrescentar, pronto, umas boas festas, um bom ano também, e pronto, depois, próximo mês, já em 2025, temos mais um webinar. Muito obrigada. Até à próxima!